Será que a sua plataforma de educação à distância está realmente preparada para receber todos os públicos que navegam por ela diariamente? Eu sou Leonardo Stocker, CEO da Creative AD, e nesse vídeo eu e você vamos explorar o que é acessibilidade para plataformas de educação à distância. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é acessibilidade dentro de um ambiente de educação à distância. E quando eu falo ambiente de educação à distância, esse mesmo conhecimento ele pode ser levado para um site ou para um aplicativo, tá? Bom, acessibilidade nada mais é que preparar o seu site, a sua plataforma de educação à distância, para que ele consiga atender da mesma forma e sem atritos todas as pessoas que acessarem esse ambiente, tá? E aí, quando eu falo isso, a gente está falando muito sobre a linguagem. Então, imagina eu que sou um leigo, por exemplo, em alguma área, eu entro em um site que ele é muito técnico, eu já tenho um atrito, eu não entendo aquela nomenclatura. Então, isso, claro, pode ser um problema de acessibilidade ou daqui a pouco eu não sou o público daquele site, né? Mas acessibilidade, ele inclui também pessoas que tenham, por exemplo, algum tipo de deficiência visual, algum tipo de deficiência auditiva, motora e principalmente cognitiva, tá? Então, antigamente a gente falava muito, quando falava de acessibilidade para a educação à distância e para web de uma forma geral, muito nessas duas, né? Deficiência visual e auditiva. Mas a deficiência motora e a cognitiva são duas coisas muito importantes também, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas tem um ponto que é bem importante e muito válido nesse momento, que é o que? A gente diferenciar o que é acessibilidade de usabilidade dentro de um ambiente de uma plataforma de educação à distância. Bom, acessibilidade então é tornar essa navegação acessível, né, para todos esses públicos que podem acessar em algum momento. Mas já a usabilidade nada mais é do que a estrutura, né? Então, quando a gente tem um site, uma plataforma, onde o meu usuário ele acessa e ele consegue rapidamente entender aquele site, ou seja, do lado esquerdo tem menu de navegação, aqui eu tenho conteúdo, aqui eu consigo falar com o tutor. Então, essa navegação, ou seja, o usuário atingir os objetivos dentro de uma plataforma, dentro de um site, isso é usabilidade, tá? Um exemplo que a gente pode dar seria o quê? Imagina a gente entrando num corredor, esse corredor tem um monte de portas vermelhas, todas as portas têm maçaneta, todas as portas estão abertas, mas nenhuma porta tem uma identificação, ou seja, eu não sei o que é cada porta, né? E aí o que acontece? Eu sei como abrir a porta, né? Porque é um mecanismo que eu já conheço, eu sei que são portas e eu sei que elas levam para algum lugar, provavelmente. Mas eu não sei o que essas portas são, por quê? Porque elas não foram preparadas com acessibilidade para mim. Então, daqui a pouco, se tem alguém que já trabalha no prédio, ele sabe, essa porta aqui é o almoxarifado, essa outra porta aqui vai sair o Serginho Malandro. Então, ele já sabe o que está acontecendo ali, entendeu? Mas eu, primeira vez no prédio, eu não sei. Então, acessibilidade é exatamente isso, tá? E aí eu trouxe um exemplo bem legal aqui no computador, para a gente ver junto, que é esse site aqui, ó. Aqui é uma rede social chinesa, né, muito parecida com o Twitter, pelo que eu li, que se chama Weibo.com. E é exatamente o nosso exemplo das portas, né? Eu percebo que aqui na parte superior ó, eu tenho um logo da empresa, que ele está em dois idiomas, né? Então ele está em chinês e no nosso idioma. Eu consigo ler, né? Eu tenho aqui uma busca, então com certeza aqui é um campo de busca, porque tem a lupa do lado esquerdo, tem um botão que vai realizar a busca. Do lado esquerdo tem um menu, provavelmente com alguns destaques. Na parte superior, as categorias. No meio eu tenho o feed, então aqui com compartilhar, com comentar e com curtir. E do lado direito, aqui eu tenho uma propaganda e depois eu tenho trending topics, né? Então eu tenho como se fosse um ranking aqui de 1 a 10. Aqui provavelmente são as curtidas ou as reações ali das pessoas e esse site ele tem usabilidade. Por quê? Porque ele é um site que eu entendo o que está acontecendo com ele. Se eu clicar, por exemplo, aqui, eu sei que eu vou ser direcionado para o vídeo que tem mais engajamento dentro da plataforma. Porém, como eu não conheço o idioma chinês,
esse site não é acessível para mim, né? Eu não consigo saber o que, por exemplo, essas duas pessoas aqui estão falando, eu não entendo essa questão aqui das flores, se eles estão vendendo ou o que é, entende? Então, essa é um grande exemplo para a gente ter a diferença entre acessibilidade e usabilidade, tá? Bom, e quando a gente fala de acessibilidade e traz isso para o ambiente de educação à distância, o que acontece? A gente tem que entender que o nosso usuário ele pode ter uma série de necessidades dentro desse ambiente. Então, a primeira coisa é que esse ambiente ele tenha usabilidade, né? Então, eu vou, por exemplo, quando eu acesso aqui o nosso site, nossa plataforma da Criative AD, eu já sei que aqui, por exemplo, provavelmente é o nome de usuário, aqui provavelmente é a senha de acesso, e eu já tenho aqui um botão de acessar e eu esqueci minha senha. Mas por que isso é tão claro hoje para mim? Porque isso aqui já segue uma convenção. A maioria dos sites que a gente utiliza hoje já tem essa disposição. Nome de usuário, senha, botão de acesso, esqueci minha senha, né? E internamente é a mesma coisa. A gente tem aqui um menu de navegação do lado esquerdo, a gente tem o logo na parte superior esquerda, ou em alguns sites pode ser que esteja em outro lugar, mas por convenção normalmente na parte superior esquerda. Eu sei que aqui normalmente tem alguns recursos de notificação e no meio eu vou ter o conteúdo, né? Então a usabilidade ela acaba sendo a base da acessibilidade, porque o primeiro passo é tu entender toda essa estrutura e o segundo passo é realmente entender a linguagem dessa estrutura, né? O que está acontecendo ali. Então eu e você precisamos concordar que o primeiro passo para a gente começar a conversar sobre acessibilidade é que a gente tenha uma plataforma de educação à distância que foi muito bem montada para o público em geral. Ou seja, essa plataforma ela vai seguir as convenções, as padronizações, e quando eu falo isso, eu estou falando de tamanho de fonte, tamanho de botão, espaçamento, formato de menu, ou seja, a navegação mobile, ou seja, tudo isso é o básico para a gente começar a fazer acessibilidade. E isso é muito importante porque a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer a acessibilidade prejudicando outro público. Isso é muito, muito, muito importante. Porque o que acontece? Muitas vezes, alguns recursos de acessibilidade, eu vou demonstrar ali depois para você, mas alguns recursos de acessibilidade, eles são instalados, por exemplo, em um site como se fosse um widget. E o widget nada mais é do que um balão, por exemplo, que fica sobrevoando a sua plataforma em algum lugar. É mais ou menos como aquele botão do WhatsApp, quando a gente entra em um site, ou o botão, por exemplo, de chat de algumas redes sociais, algo do tipo. Ele fica ali sobrevoando o nosso conteúdo. Então imagina só o cenário onde eu coloco, por exemplo, o Zerway, tá? Que ele é uma ferramenta que ele usa o widget. Ele vai ser uma ferramenta que vai ser muito útil para quem tem algum tipo de necessidade visual, mas eu coloco o Zerway em cima de uma informação que é importante para o resto do público. Não pode. No momento que eu faço isso, eu estou atrapalhando a navegação de outro público. Mesma coisa, por exemplo, eu colocar sei lá, um vídeo com autoplay para facilitar a navegação de um tipo de usuário, mas esse autoplay acaba estragando a navegação de outro usuário. Então, tu entende como isso é complexo? Como é difícil desenvolver um site que ele seja acessível para um grande número de pessoas e mais do que isso, para pessoas que eu não sei quem são muitas vezes. Claro, em uma plataforma EAD eu tenho nome de usuário e senha, na verdade eu crio esse usuário, então eu posso ter mais informações, né? Mas imagina num site, você não sabe quem é o visitante daquele site. Não sabe se aquela pessoa, por exemplo, tem Parkinson, se aquela pessoa tem baixa visão, tem baixa audição. Então o ambiente ele tem que estar pronto para tudo isso. Agora nós vamos começar a falar sobre as ferramentas que você pode utilizar hoje mesmo na sua plataforma EAD. E vamos começar falando sobre as ferramentas de acessibilidade visual. E para falar de acessibilidade visual, nós temos que imaginar um usuário que ele tem ou baixa visão ou realmente ele não consegue interagir visualmente com o conteúdo. Nesses casos, se o usuário ele não consegue interagir visualmente, né, que seria o caso mais extremo com o conteúdo, normalmente ele utiliza um leitor de tela.
E no caso, o leitor de tela ele vai fazer a leitura tanto do texto, do texto HTML, né, que está escrito o seu site, como também das imagens, tá? Então, algumas preocupações que são importantes aqui ao desenvolver o conteúdo e a plataforma é que esse conteúdo ele seja acessível a leitores de tela, ou seja, que o leitor de tela ele consiga ler o que tem naquela atividade ou naquele recurso, tá? No caso de imagens, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas no caso, por exemplo, de PDFs, de HTML e coisas do tipo, é importante que seja muito claro essa estrutura para que a leitura ocorra de forma saudável ali para esse leitor de tela, tá? Outra coisa interessante para usuários daí com baixa visão é o Userway. Então, o Userway ele é uma ferramenta que tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita, embora ela seja muito básica, ela já entrega muita coisa, tá? E é uma ferramenta que vai adicionar um widget aqui na nossa plataforma. No momento que a gente clica, ele traz uma série de coisas, tá? No caso aqui, por exemplo, as ferramentas de contraste, cores invertidas, né, que dependendo da pessoa vai ser muito útil. A questão aqui de texto maior, texto menor, espaçamento de texto, tudo isso aqui eu sei que ele traz já na versão gratuita, tá? A questão de ocultar imagens, se eu não me engano, também. Então fica um ambiente mais limpo para alguém que tem, por exemplo, algum tipo de necessidade cognitiva, né? Precisa de uma leitura um pouco mais focada. Então o Userway é uma excelente alternativa porque ele não vai alterar a estrutura do seu site. O que ele vai fazer, na verdade, vai ser adicionar esse widget aqui, de maneira que esse widget vai conversar com o seu site, com a estrutura do seu site. Muito interessante. E também, quando a gente fala de acessibilidade visual, muitos temas para Moodle, né, a plataforma que a gente utiliza, também possuem recursos de acessibilidade. É o caso desse tema que nós utilizamos. Ó. Ele já traz aqui as configurações de acessibilidade, então fonte para disléxicos, e também possibilita habilitar uma barra de ferramentas de acessibilidade. Ó. Então isso é bastante interessante, porque daí eu consigo trabalhar também com tamanho de fonte, contraste, algumas outras coisas aqui. Tá? Bem legal, bem interessante. Outro recurso que nós podemos utilizar é a acessibilidade auditiva. Tá? Então imagina que você tem um usuário que ele tem baixa audição ou realmente não tem audição, ou seja, ele não consegue interagir com o seu site através de sons. Né? Nesse caso, nós utilizamos a ferramenta Velibras, que é uma ferramenta do governo. E essa ferramenta é muito interessante porque ela faz a mesma coisa, né? Ela escaneia o seu site, né? E transforma texto em libras. Então, esse aqui é o Ícaro, está me ajudando aqui na apresentação. E no momento que eu ativo essa ferramenta, ele transforma o cursor do meu mouse em uma ferramenta de interação. Quando eu clico aqui, por exemplo, em meus cursos, ele vai fazer a tradução para libras. Então, é muito interessante porque torna o site acessível para pessoas que tenham baixa audição ou realmente não escutem, tá? Bem legal mesmo. Bom, na sequência, a gente tem, como eu falei, então vou só reduzir aqui o Ícaro, a gente tem sempre no nosso site, na nossa plataforma, uma série de imagens, né? Então é importante que a gente sempre tome muito cuidado com a acessibilidade de imagens. Então, no caso do Moodle aqui, sempre que eu adiciono uma imagem, ele pede que eu adicione um texto alternativo. Para dois casos, tá? Caso essa imagem não seja carregada, vai aparecer esse texto. Então, fica acessível para a pessoa que tem uma conexão ruim e daqui a pouco a imagem não carregou. Mas esse texto alternativo ele é importante também para os leitores de tela. Então, se eu não disser, por exemplo, um leitor de tela, o que é essa imagem aqui do nosso curso, por exemplo, de cultura da Creative AD, o leitor de tela ele sabe que tem uma imagem ali, mas ele não sabe o que é essa imagem. Então imagina, em muitos casos a gente tem imagens decorativas, né? Mas em outros casos a gente tem imagens que compõem o conteúdo, fazem parte do conteúdo e são importantes. E até uma dica bem interessante é a gente utilizar ferramentas de IA, como o próprio ChatGPT, por exemplo, para criar essas imagens, essas mensagens alternativas em imagem, ou seja, pedir para o ChatGPT descrever a imagem, ele vai fazer um trabalho muito bom, né? Muito bom mesmo. Até tem um outro vídeo que a gente gravou falando sobre isso.
E para finalizar, nós vamos falar sobre acessibilidade em vídeos. Por padrão hoje, o vídeo ele já vai ter a imagem, então o vídeo em si, e o áudio para esse usuário. Porém, existem 3 outros recursos que a gente pode utilizar para tornar esse vídeo muito mais acessível. O primeiro deles, e mais comum, acredito, é a legenda. Então, hoje, ferramentas como o próprio YouTube, CapCut e outras ferramentas, inclusive de IA, já fazem toda a parte de legenda desse vídeo, transformando o áudio em texto, tá? E isso é muito interessante, porque o recurso de legenda, ele torna acessível o vídeo até mesmo para pessoas que têm alguma necessidade cognitiva na aprendizagem, tá? Então acaba sendo um recurso bem legal para colocar em todos os vídeos e pela facilidade que é hoje de se fazer isso, eu acho um recurso muito interessante que você pense no seu próximo vídeo, tá? Mas uma dica interessante aqui é que a gente sempre revise essa legenda, tá? Eu vejo muita gente utilizando o recurso de legenda, mas confiando no aplicativo ou na ferramenta que fez essa tradução e acaba saindo coisas bem, bem ruins, né? Então, mesmo que a gente use uma ferramenta para automatizar a geração de legendas, é importante que a gente depois revise linha a linha o que está disposto ali, porque senão não faz sentido nenhum, né? Tentar criar acessibilidade com algo que não está numa qualidade adequada, tá? Seguindo a mesma linha da legenda, a gente pode pegar o texto dessa legenda, exportar e transformar numa transcrição de áudio, ou seja, a gente coloca essa transcrição dentro da nossa plataforma, dentro do nosso curso ou em uma página extra, de maneira que um leitor de tela vai conseguir ler esse texto e transformar em áudio para o nosso usuário que tem algum tipo de necessidade visual, tá? Então isso é muito interessante também. E pegando o gancho do que a gente falou do VLibras e de outras ferramentas ali de Libras mesmo, né? Você pode também colocar Libras dentro do seu vídeo. Embora esse seja um dos recursos mais difíceis, né, da gente inserir num vídeo, porque normalmente ou a gente precisa contratar alguém para fazer essa tradução, ou a gente precisa utilizar alguma ferramenta, e a maioria dessas ferramentas de Libras elas acabam sendo pagas, tá? Então é um dos recursos mais difíceis a gente colocar em vídeo, mas é uma possibilidade que você tem para tornar o seu vídeo acessível para quem tem, no caso ali, alguma necessidade auditiva, né, para consumir esse conteúdo. E claro, quando a gente fala ali de legendas, tem também a possibilidade de transformar as legendas para outros idiomas, né? Então você começa também a pensar em acessibilidade para outros públicos de outros países que falam outras línguas. Muito legal, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado muito do conteúdo. E se você já tem uma plataforma EAD, um site e precisa trazer um pouco mais de acessibilidade, ou até mesmo ter um olhar mais macro de tudo que está sendo feito ali, eu e a Criativa EAD podemos auxiliar você em todo esse passo a passo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.